Essa é a Golden Gate, uma estrutura grandiosa que atravessa o mar e faz uma ligação importantíssima entre duas cidades. Além disso, essa ponte gigantesca atrai turistas de todos os lugares do mundo, que são atraídos pela sua aparência majestosa e, claro, fazem questão de tirarem fotos para registrarem esse momento. E esse lugar que para alguns faz parte de uma ótima lembrança, para outros é simplesmente a imagem de um último instante de vida. Pois caso você não saiba, essa construção monumental, que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis, é também o lugar mais escolhido do mundo para se viver os últimos momentos da vida entre os suicidas. Um fato macabro e assustador, que traz a essa ponte um lado sombrio, que será abordado em nosso vídeo de hoje. Projetada após um terrível terremoto que atingiu a cidade de São Francisco em 1906, a ponte Golden Gate foi projetada por conta da necessidade de conectar São Francisco a Sausalito, que fica logo após o estreito que divide as duas cidades. E quando o projeto começou a ser colocado em prática em 1933, a Golden Gate era considerada a ponte do impossível, por conta da extrema dificuldade em fazê-la devido ao lugar onde ela foi construída. Mas mesmo assim, por conta da necessidade popular, o projeto não ficou só no papel e começou a ser preparado. Mas como era de se prever, havia muito risco para os colaboradores, que iriam trabalhar em uma altura extremamente perigosa. Mas isso não era tão levado a sério na época. Afinal, estamos falando de 1933, onde as coisas eram bem diferentes dos dias atuais. Dessa forma, ainda na construção da Golden Gate, já houveram um total de 11 mortes, onde 10 delas foi por conta de um único acidente, quando o pedaço do andaime no qual os homens estavam trabalhando acabou caindo. Além disso, 19 outros trabalhadores acabaram sendo salvos por redes de segurança, que caso não estivessem colocadas, deixariam os dados ainda piores. Mas infelizmente, essas 11 mortes em sua construção não foram as únicas envolvendo a Golden Gate, pois essa ponte ainda aumentaria muito os números de mortes envolvendo ela. Após a ponte ter sido finalizada e inaugurada em 27 de maio de 1937, as pessoas estavam alegres e muito satisfeitas, pois finalmente havia um meio de ir de São Francisco a Sausalito de uma maneira rápida, sem nem mesmo precisar das balsas. Mas aquela euforia de alguns se tornou uma péssima ideia na cabeça de pessoas que estavam atravessando uma fase difícil, já que os 67 metros de elevação da ponte em relação ao mar, quase 23 andares, fazendo a pessoa chegar a uma velocidade de aproximadamente 120 km por hora e se chocando ao mar em cerca de 4 segundos, significava um atestado de óbito quase certo para quem pulasse da Golden Gate. E assim, os casos de suicídio começaram a ocorrer. O primeiro caso de suicídio que aconteceu nesse local foi cerca de 10 semanas após a sua inauguração, onde o veterano de guerra chamado Harold Walber se afastou do amigo com quem ele caminhava na ponte e pulou dela em um salto fatal, que só foi o primeiro dos diversos casos que ainda estavam por vir. Não se sabe ao certo quem foram todas as pessoas que atentaram contra a própria vida nesse local, pois os casos começaram a se tornar comuns e nem todas as vítimas foram identificadas. Mas um dado que é real e assustador é que de 1937 até os dias atuais, estima-se que um total de 1.800 pessoas perderam suas vidas após pularem dessa ponte. Entre essas vítimas, os homens superam as mulheres em quase 3 para 1, e a média de idade dos suicidas é de cerca de 42 anos, mas envolvendo muitos adolescentes e idosos. E de todos esses 89 anos da ponte que se passaram, em 2013 foi onde houveram o maior número de casos, com um total de 46 pessoas que perderam suas vidas, além das mais de 118 tentativas impedidas, tornando-se o ano com a maior contagem até hoje. Mas você deve estar pensando, como assim tentativas impedidas? Bom,
é que com uma média de 30 suicídios por ano, esses casos na ponte Golden Gate se tornaram um problema da sociedade, e assim, as autoridades começaram a trabalhar para conter esses casos. Dessa forma, nasceram as medidas protetivas para que essas fatalidades não venham a acontecer. E assim, hoje a Golden Gate conta com um monitoramento constante de policiais que passam por toda a sua extensão nas diversas patrulhas durante o dia, para que quando houver uma pessoa tentando se jogar da ponte, os policiais estejam ali prontos para conversar e convencer a possível vítima a não cometer essa terrível escolha. Dessa forma, muitas pessoas acabam desistindo de se jogarem e passam a receber apoio médico e psiquiátrico para que esses pensamentos suicidas não venham a surgir novamente. E além das patrulhas, durante os 3 km de extensão da ponte, há diversos telefones que funcionam 24 horas por dia, para que caso alguém que esteja pensando em tirar a própria vida, possa ligar e conversar com alguém que vai convencê-lo de que aquilo não é a coisa certa a se fazer. Outra medida importante que foi tomada pelas autoridades foi a chamada rede suicida, que nada mais é que uma rede que foi colocada na parte externa da ponte, para que as pessoas não consigam mais pular no vazio. Uma proteção que foi muito contestada, pois muitas pessoas dizem que o suicida só iria ter mais uma barreira antes de pular novamente. Mas de qualquer forma, todos os esforços para evitarem esses casos são válidos, pois eles são feitos para o número de mortes diminuírem cada vez mais. E um fato curioso sobre esses casos das pessoas pularem da ponte é que mesmo após caírem em uma velocidade impressionante e colidirem com o mar de forma dura, fazendo o corpo sofrer diversas lesões, algumas pessoas sobrevivem a isso, e após se recuperarem, quando falam sobre o assunto, todos os sobreviventes percebem que erraram ao tentarem suicídio, e dizem que após saltarem da ponte, o arrependimento é instantâneo, mostrando que o suicídio não é o que procuramos, isso é apenas um grande erro que a humanidade insiste em cometer. Bom, se você gostou do nosso vídeo de hoje, te mostrando um fato sombrio envolvendo a Golden Gate, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. E até a próxima!